Olá, pessoal, mais uma vez aqui, nós estamos aqui com o Diácono Rodrigo. E aí, Rodrigo? Tudo bem? Vamos lá. Continuamos com as perguntas e as respostas têm sido maravilhosas. Eu espero que vocês estejam acompanhando e vamos aprender mais. Rodrigo, hoje a pergunta é o seguinte. Na semana passada, você nos contou um pouco do seu trabalho no projeto Vem Viver Bom Samaritano. Espetacular. Se você não assistiu, meu irmão, minha irmã, volta lá, assiste e não esquece de dar um like. Hoje nós vamos perguntar uma coisa para você. A pergunta é: missão urbana. O que é missão urbana? Como fazer missão urbana? Dá a tua informação aqui para nós, para mim, que eu quero aprender, e para você que está aí também. Missão urbana. Olha, talvez eu não seja uma boa pessoa para responder dentro dos conceitos filosóficos, né, Tá e certo. teóricos, mas assim, eu vou falar assim um pouco do que a gente vive. Tem experiência. É, Então, vamos ouvir a voz da experiência. Mas, assim, resumindo, né, para não falar palavras difíceis, missão urbana nada mais é do que, como a gente tem falado aqui, é viver o Evangelho. E quando nós estamos de fato vivendo o Evangelho, né, a gente tem vários textos da Bíblia que falam que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né, a cada momento aproveitar. E outro detalhe, a gente só vai aproveitar as oportunidades se nós estivermos preparados para elas. Então isso requer de nós, né, um processo de comunhão com Deus, intimidade com o Senhor, né, buscando ao Senhor todos os dias em oração, lendo a palavra dele, buscando uma vida de santificação, buscando uma vida de testemunho, porque de nada vai adiantar a gente falar se a gente não viver aquilo que a gente fala. A gente, pelo contrário, a gente vai passar vergonha. Então, a gente precisa estar preparado nesse sentido, preparado espiritualmente, porque a gente sabe que a gente está lidando com forças das trevas que vão se incomodar por conta disso. Então, existe sim um preparo espiritual para isso, né? Através da busca ao Senhor, intimidade, oração, jejum. E a missão urbana é isso, é você aproveitar essas oportunidades, né? Então, falo urbana por quê? Porque é no meio que a gente vive, é na cidade. Então, a gente pode aproveitar essas oportunidades sem muito formalismo, sem muitas teorias. O Evangelho do Senhor é simples. Verdade. É simples. Jesus sempre ensinou para a gente, né, os caminhos da humildade, da simplicidade. Então, a gente novamente estava conversando ali nos bastidores e eu me permito citar o grande amigo pastor Ion. Ele é uma pessoa que ele me ensinou muito essa questão das oportunidades. A gente estava falando que se ele está subindo um elevador de um prédio, ele até ficava feliz quando o andar que ele tivesse que fosse o mais longe possível, lá para o 23º, 24º andar, porque daria tempo dele explicar o plano da salvação durante esse percurso. Então ele já chegava e falava assim, vai subir ou vai descer? Aí a pessoa vai, que bom, e ele já começava esse discurso. Então, aproveitar esses pequenos momentos, essas conversas informais, se colocar ali numa situação de humildade, né, de conversar, dialogar com as pessoas, não ficar restringido do contato, né? Eu vim de São Paulo e os paulistas têm essa característica negativa, né? Eles são um pouco mais fechados, diferente do povo aqui do Ceará, que é um povo alegre, acolhedor. E o paulista não, ele é mais reservado. Então, assim, existe uma luta maior, porque não é assim que Jesus ensinou. Pelo contrário, a gente tem que ser expansivo, o evangelho é expansivo, então a gente tem que sim, boa tarde, boa noite, conversar, e ali já começar, o Espírito Santo de Deus vai proporcionar essa oportunidade para que a palavra dele seja anunciada nas coisas comuns do nosso dia a dia. É interessante que vocês entendam que não há um texto pré-fabricado. É o Espírito Santo que vai ajudar. Ele vai usar um instrumento para levar a palavra do Senhor. Mas precisa que você tenha essa comunhão, precisa que você tenha essa oração. Claro que tem que ter um preparo de estudo, isso aí a gente sabe. Mas não existe aquele textozinho, aquele texto bem detalhado assim que você vai falar. E ele é único para toda ocasião. Cada ocasião é diferente. É isso? Mas se me permite complementar. Vai lá. Logo, quando eu estava citando nos episódios anteriores, eu falei do início, né, da caminhada cristã. E quando eu comecei a sentir o chamado do ID do Senhor, eu cheguei no pastor da igreja que nós frequentávamos em São Paulo
E eu, preocupado com isso, eu cheguei no pastor e perguntou: pastor, como que faz para evangelizar? Qual livro que eu tenho que ler? Falei: muito bem, Rodrigo, é a Bíblia. Então é isso, é ler a Bíblia, meus irmãos. Por quê? Na leitura da Bíblia, você adquire conhecimento. Primeiro que você vai questionar algumas coisas. Por que isso? Por que aquilo? Então você está aprendendo. Segundo, você está internalizando. Terceiro, você está começando a entender o plano de Deus, primeiro na tua vida, para depois você executar na vida dos outros. E aí tu vais para aquele caminho de comunhão com Deus. E vai expandindo. O pastor está certo. É isso mesmo, tem que ler a Bíblia. Rodrigo, agora, continuando aqui, eu vou ler um texto para você. O missionário não é só aquele que vai para outro país ou estado. O missionário pode só atravessar a rua de casa. E numa cidade como Fortaleza, com mais de 2 milhões de habitantes, qual é o nosso papel como membros do corpo de Cristo na evangelização de pessoas? É exatamente o que nós tratamos na pergunta anterior, né? É estar atento para as oportunidades. E além de estar atento, eu queria acrescentar mais uma situação. É o fato de nós nos colocarmos à disposição do reino de Deus, né? A gente acordar de manhã e falar: Senhor, prepara as pessoas que estarão ao meu redor ao longo do dia, para que elas possam receber da tua palavra. E assim o Senhor vai preparar, porque assim nós sabemos que por nós mesmos nada acontece, as coisas que acontecem por meio do Senhor Jesus, é Ele que prepara todas as coisas, é para Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então, é estar atento para essas oportunidades. Primeiro, orar, né, para pedir para que o Senhor prepare, e assim o Espírito Santo vai conduzir. E a gente aproveitar essas oportunidades das pessoas que estão ao nosso redor, seja com os nossos vizinhos, seja no nosso trabalho, seja durante uma visita a uma pessoa que está enferma, seja num telefonema, e a gente vai aproveitando cada pequena oportunidade dessa, é um momento que a gente tem ali de falar do amor de Jesus. É interessante que desde o primeiro momento, o Rodrigo está dizendo o seguinte: se levanta, se move, sai da tua coisa, sai daquele teu momento parado, sai daquele teu ir para a igreja, voltar aí para casa. O ir de pregar não é isso. Ele é um mandamento, Deus deu, vá fazer. Ele mandou, é uma ordem. Mas para que se cumpra a ordem, tu tem que se levantar, tu tem que ir atrás. Não dá para você fazer sentado. Aqui no estúdio. Quer dizer, nós estamos fazendo sim, porque nós estamos fazendo ir de pregar com vocês aí. Então dá para fazer. Mas você tem que se movimentar. Não é isso? Você tem que ficar incomodado. Não, primeiro você tem que ficar incomodado. É o Espírito Santo que faz, né? Pronto. Ele que incomoda os nossos corações. Ele que incomoda, pronto. E aí a gente se dispõe e começa a clamar isso para o Senhor, né? E como que é da vontade do Senhor, Ele prontamente atende. E Ele vai proporcionando os meios. Essa conversa com pessoas de idades diferentes, você já teve alguma experiência assim? Em tratar com um jovem, com um adolescente, com um mais experiente? São maneiras de tratar diferente? Como é isso? São situações diferentes. Aí a gente precisa ter o discernimento, né, para uma questão interessante. Eu estava até vindo durante a viagem para chegar aqui, e é interessante a gente sempre utilizar, quanto menos a gente utilizar a palavra eu, melhor. Porque é uma tendência nossa, né? A gente está falando de a gente começar a contar das nossas experiências. E a gente tem que estar ali pronto para ouvir, independente da idade, né? Seja criança, seja adulto, seja homem, seja mulher, a estar disposto a ouvir mais e falar menos. Às vezes essa é uma dica. Porque as pessoas elas precisam falar o que estão sentindo. Então a gente tem que estar ali com o ouvido atento. E aí a gente sempre colocando a solução, não nas nossas experiências, mas a solução é Jesus Cristo. Então a concepção seria nesse sentido. É o de servo mesmo. Você se coloca como servo do Senhor. Muito obrigado. Pessoal, aguardem mais um programa pela frente do Ir Pregar. Obrigado, pessoal. Até logo.